Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. A carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Versículo de número 23 a seguir. Hebreus capítulo 9, versículo 23 a seguir. Os irmãos acompanhem comigo a leitura da palavra, conforme as vossas traduções, que diz assim: Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portanto, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer um tema sobre esta mensagem, um novo concerto. A respeito da crucificação de Cristo Jesus, no velho concerto, nós podemos observar lá no livro de Levítico, a partir do capítulo 16, que Deus dá ordem a Moisés para que seu irmão Arão fosse o sumo sacerdote e fizesse sacrifícios para o povo, para si mesmo, para a sua família, para todo o arraial, para o tabernáculo, como forma de expiação para o pecado. O dia da expiação, ele tinha que ser repetido todas as vezes, anualmente. Era um costume, e esse sistema ele não previa o perdão final de todo o pecado. Quando olhamos aqui para Hebreus, no capítulo 9, nós podemos observar que a carta aos Hebreus, ele vai falar sobre os ritos mosaicos que eram feitos a partir desses rituais que eles faziam da expiação, quando pegavam o animal, degolavam o animal, espargia todo o sangue do animal dentro do Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote tinha acesso para fazer expiação do pecado das pessoas que ali estavam. Mas esse concerto implorava por um concerto melhor, um sumo sacerdote melhor e também um portador de pecado mais excelente. Nós vemos aqui no capítulo de número 9 uma imagem figurativa do coração justificado no lugar santo, aonde ficava
o candelabro, a mesa, os pães da propiciação que ali estava. A luz no seu interior do candelabro ali, ela era alimentada pelo sentido espiritual, pelo óleo do Espírito Santo, e também um pão diário de Cristo no interior, pela qual nós vivemos hoje. Em Hebreus, no capítulo 9, se você for observar aí no capítulo 9, vai falar a respeito da Arca da Aliança. Quando observamos a Arca da Aliança, no Novo Concerto, ele traz um grande significado de um coração santificado que está na presença de Deus. Outra hora era necessário carregar a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, para todo e qualquer lugar que eles iam. Mas hoje nós podemos trazer a presença de Deus quando dobramos os nossos joelhos para falar com o Senhor. Então, neste sentido, aqui nós vemos o coração, 3 bênçãos no Novo Concerto. Dentre ele, na Arca da Aliança, nós vemos 3 objetos: a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e também o maná que desceu do céu. Em primeiro lugar, nós vemos a lei de Deus, que significa a introdução do estatuto de Deus e a completa submissão da natureza moral deste estatuto dentro do nosso ser. Isto envolve a reconstrução da imagem moral de Deus, que foi perdida outra hora na queda, onde nós vemos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, tornando possível e favorável a justiça divina em nossas vidas. Em segundo lugar, a bênção do Novo Concerto fala sobre o fruto sobrenatural do Espírito, agora que está florescendo e que antes era uma vara sem vida, e também é simbolizada pela vara de Arão que tinha florescido. Em terceiro lugar, nós temos a força interior, que permanece de Cristo vivo, que habita em nós, em nosso interior, e que representa também pelo maná que desceu do céu. Se você for olhar aí em João, no capítulo 6, versículo de número 48 até o versículo de número 51, você vai ver Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus Cristo estava falando em João a respeito da Santa Ceia, e a participação da Santa Ceia, a simbologia que traz é que os sofrimentos de que Cristo padeceu, nós, como igreja de Cristo, também padeceremos com Ele. É por isso que o mundo hoje persegue a igreja. Mas no que tange o sacrifício de Cristo Jesus, neste caso, a expiação aqui, ela está associada rigorosamente com a morte de Cristo no altar de sacrifício. Enquanto no plano levítico do Antigo Testamento, a expiação era apenas por morte de animais, mas sim levar o sangue até o Santo dos Santos. O valor inerente do sangue de animais, ele seria vitalmente nulo, sem valor, mas o valor inerente do sangue de Cristo, imaculado Deus, homem, 100% Deus, 100% homem, seria incalculável. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, este quase desprezível sangue de animais, eles se asseguravam aos adoradores do Antigo Testamento, da antiga dispensação, da antiga aliança, alguns benefícios.
Dentre eles, o benefício era a santificação quanto à purificação da carne. Eles eram santificados através de uma restauração, de uma pureza no seu exterior. Essa pureza, essa santificação, ela não tinha poder o suficiente dentro do seu interior. Então a sua aceitabilidade era formal diante de Deus. Toda vez que o sumo sacerdote adentrava no tabernáculo, ele tinha que entrar no lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. Mas, todavia, nem todos eles poderiam entrar a hora que eles quisessem. Poderiam entrar somente uma vez ao ano, e somente quando Deus os chamasse para que eles pudessem entrar naquele lugar, porque aquele lugar era santo. Nem todo mundo podia ter acesso à presença de Deus, porque a presença de Deus era santa. Se alguém entrasse diante da presença de Deus, de qualquer forma, ali ele morreria, porque não suportaria a santidade de Deus. Este sangue sagrado de Jesus Cristo, ele foi elevado em um valor infinito, pelo qual a Bíblia vai revelar que, realizado pelas ações do Espírito Eterno, não pelo Espírito Santo, mas sim pelo Espírito Eterno do próprio Filho de Deus, ele é tão superior ao sangue de animais e mais profundo do que a purificação ruralista do Antigo Testamento, que é tão tal que ele afeta nossa posição atual, ele afeta o nosso interior. A antiga dispensação, a antiga expiação, ele não tinha poder de adentrar dentro do interior do homem, mas através da crucificação de Cristo Jesus, ela foi capaz de penetrar até a divisão da alma, até a divisão do espírito, até a divisão do interior do coração do homem. Ela causa a purificação da consciência das obras mortas no homem, para servir ao Deus vivo. É um aperfeiçoamento da consciência ao serviço de Deus na sua obra, ou seja, é uma percepção completa da libertação que tange a salvação da fé em Cristo Jesus. Outra hora, na antiga dispensação, o homem era purificado pelo sangue dos animais, mas depois de alguns dias ele continuava o seu pecado, ele continuava a praticar o mal. Mas através da crucificação de Cristo Jesus, que tange dentro do interior do homem, ele consegue guardar os mandamentos de Deus no seu interior. É tão tal que Deus vai dizer, quando Jesus vai de assunto aos céus, ele diz: não vos deixarei órfãos, deixarei um consolador, o Espírito Santo de Deus, que lhe mostrará o caminho e também os guiará. É tão tal que esse sacrifício é tão profundo e aperfeiçoado, que um crente hoje que tem pleno acesso à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ele consegue guardar a palavra do Senhor e consegue praticar as palavras através do Espírito Santo e também através da crucificação de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A próxima ação de Jesus seria na reunião daqueles que foram redimidos pelo seu sangue. Essa próxima ação seria a sua aparição a segunda vez no céu de glória, que ele apareceria aos que são salvos para levar a salvação, como diz aqui no versículo de número 28. Mas aqueles que morreram em Cristo Jesus aguardarão o juízo final. Esta será a etapa final da grande redenção do Senhor. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada e relembramos a crucificação de Cristo Jesus, diz as Escrituras que desde a hora sexta ao meio-dia até a hora nona, às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra. Quando Cristo estava sobre a cruz do Calvário, os céus se escureceram, o sol se escondeu, a natureza, o espaço sideral se mobilizaram. Eles estavam se movendo, mudando a sua trajetória, o seu curso natural por causa do Calvário.
Era meio-dia quando o sol parou de brilhar. Era meio-dia quando as trevas disse: irei eu escurecer o cosmo. Era meio-dia quando as estrelas começaram a brilhar. Talvez se eles pudessem falar e nós perguntaríamos a ela e diremos: por que vocês se comportam assim? Eles prontamente diriam: Jesus está no Calvário. Mas não apenas o universo, não apenas as estrelas, curiosamente passaram a brilhar em pleno meio-dia. Irmão, ao meio-dia, quando você vai andar, você não consegue ver nenhuma estrela. Você vê o sol, as nuvens, você vê o sol brilhar. Mas quando Jesus estava no Calvário, o meio-dia se tornou noite. Todos tiveram que ver o fenômeno e tiveram que saber que Ele era o Senhor. Aleluia! As coisas inanimadas que aos nossos olhos parecem não ter vidas, eles reagiram quando Jesus estava no Calvário. A terra se estremeceu. Todos temeram. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 27, versículo de número 51, dizendo assim: eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Mas o que era o véu do santuário? Era um pano de linho fino. Era somente um pano. Mas havia um detalhe: Jesus estava no Calvário. Há aqui um símbolo espiritual de quando o véu se rasga de cima a baixo. Todavia, somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Pai. Mas quando o véu se rasga de cima para baixo, Ele estava dando acesso a todos a chegarem na sua presença. Todos que reconhecessem que era pecador, que viesse ao Senhor e dizer: Senhor, eu pequei e careço da tua graça, careço do teu Espírito. Lá de cima Deus brada e desce a sua graça sobre nós. Aleluias. Através da crucificação de Cristo Jesus fomos alcançados por uma imensa graça. É na cruz de Cristo que até as coisas inanimadas começam a se mover, feitas também por mãos humanas, estruturas começaram a mexer as suas bases, a tremer as suas estruturas diante da cruz do Calvário. Jesus estava no Calvário, até o inferno se estremeceu quando Cristo estava no Calvário. Não apenas o sol, não apenas as estrelas, não apenas os astros, não apenas a luz do dia, não apenas o véu se rasgou de alto a baixo, mas era muito mais do que isso. As Sagradas Escrituras vai revelar que quando Jesus estava no Calvário, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram. Olha só o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 52: abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pasmem, os mortos ressuscitaram. Se alguém aqui, se fosse nos dias atuais, Jesus ressuscitasse e os mortos se levantassem, saía em primeira notícia nos jornais, nas internets, em qualquer site de notícia, saía em primeira mão: Jesus ressuscitou. Mas o maior fenômeno, eles iriam falar: os mortos ressuscitaram. Mas irmãos, pasmem, muitos olharam para aqueles mortos e disseram: vocês estavam mortos, o que é que fazes aqui? Vocês estavam no sepulcro. Talvez prontamente eles vão olhar para eles e vão dizer: Jesus está no Calvário. A morte de Cristo Jesus, até onde não tinha esperança, a morte passou a obedecer e trouxe vida aos santos de Deus e os levantou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, igreja,
ela consiste também com outras passagens, para que possamos entender corretamente a obra de Deus na cruz do Calvário. Não há o que duvidar que esta passagem é parte do contexto histórico e parte do contexto completamente verdadeiro sobre as palavras de Jesus e também pela qual João Batista havia falado sobre ele em João no capítulo 1, versículo de número 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eu creio nessa esperança que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja, aqueles que estão ligados na videira, aqueles que estão ligados no Espírito Santo e aqueles que aguardam essa nova esperança, em breve vão olhar para o alto e vão ver a face do Cordeiro de Deus. Fique de pé glorificando o nome do Senhor. Todos precisavam da cobertura da expiação. Sem a expiação ninguém poderia ter comunhão com Deus. Ninguém poderia fazer uma expiação adequadamente aos seus próprios pecados. Precisava de que alguém morresse por ele para que a expiação pudesse ser completa. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para que essa expiação pudesse alcançar toda a humanidade. É por isso que eu entendo quando Isaías vai profetizar no capítulo 53, como ovelha ele foi levado ao matadouro, estava sobre ele as nossas enfermidades, estava sobre ele os nossos pecados. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não ousou abrir a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Não precisamos mais carregar a arca da aliança, porque nós temos a presença de Deus. Não precisamos mais levar a arca da aliança, porque hoje nós temos a palavra de Deus. Não precisamos ir anualmente no tabernáculo todos os dias. Nós podemos vir na igreja ou até mesmo dentro de casa, fechar a porta, dobrar o joelho e a graça de Deus é derramada sobre nós. Aleluias. Mas só podem desfrutar aqueles que aceitaram o Senhor. Mas só podem desfrutar desta presença e desta alegria e também desta esperança aqueles que renderam as suas vidas ao Senhor. Aleluia! Nesta noite aqui, quem não é cristão, que ainda não fez uma decisão, levanta a mão assim pro alto, para a gente identificar você. Tem alguém que não é cristão no nosso meio, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador? Tem alguém no nosso meio? Levanta a mão. Não tem? Mas mesmo assim eu lanço o convite. Eu quero convidar você a participar desse novo concerto, onde em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. E quando Ele voltar, nós desfrutaremos de uma paz e de uma alegria nunca mais vista, nunca mais pensada. A Bíblia diz que estão preparados para nós coisa que olho nunca viu, mente humana jamais imaginou. São coisas extraordinárias que Deus tem para a tua vida. O diabo, ele quer destruir a tua vida, quer destruir a tua alma. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo de número 1, versículo de número 27, se não me falha a memória, de Deus fazendo o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isaías no capítulo 14 vai dizer que o próprio Satanás queria ter a semelhança de Deus, mas para Deus envergonhar Satanás, fez o homem conforme a sua imagem, para dizer assim: olha, Satanás, eu pego alguém que é carnal, falho, pecador, para levantar e descer e encarnar como homem, para dar vitória ao povo de Deus, à igreja de Deus. Aleluia. Deus te dá vitória nesta noite. Deus te dá força nesta noite através do seu sacrifício. Em breve nós veremos o Rei na sua glória. Eu quero vos lembrar do que Paulo vos disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 51, que nem todos dormiremos,
mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. E quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estamos vivos seremos transformados. Aí vai se cumprir o que está escrito nas Escrituras: onde está morte, a tua vitória? Onde está inferno, os teus agrilhões? A igreja subiu com vitória. O destino da igreja já foi escrito pelo próprio Deus. Aqueles que estão firmes na presença do Senhor, continue firme. Se você ainda se encontra fraco, não permita que o diabo tome a tua bênção, tome a tua coroa. Deus vai te dar a vitória. Aleluia. Fecha os teus olhos agora. Aleluia, glória a Deus. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Reconciliar. Ter uma alma para reconciliar o Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmão Gustavo, faz oração. Glória a Deus. Qual é seu nome? David. Vamos orar pelo irmão David. Pai amado, Pai santo, estamos aqui, meu Deus, em tua presença. A tua palavra, meu Senhor, foi pregada, Senhor. Senhor, e o David, meu Deus, sentiu, meu Deus, uma necessidade provocada pelo teu Espírito Santo, Senhor. A necessidade, meu Senhor, de fazer um concerto contigo nesta noite. Oh, Senhor, tu conheces, meu Senhor, a vida do David. O Senhor conhece, meu Deus, os desafios, meu Deus. O Senhor conhece, meu Deus, os caminhos que o teu filho tem trilhado. Mas hoje, meu Senhor, ele está aqui, Senhor, dando um passo de fé, falando, meu Deus, diante de todos, na congregação dos santos que aqui estão, que quer, meu Senhor, um compromisso contigo. Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, apaga os pecados, ó Pai do David. Meu Deus, que o Senhor possa libertar, meu Deus, de tudo aquilo que aflige. Meu Deus, e que a partir de hoje, meu Senhor, o David, meu Deus, possa trilhar um novo caminho, que ele possa viver uma nova história, e que seu nome seja escrito, meu Deus, no livro da vida. Meu Deus, capacita o David, meu Senhor, capacita ele, Senhor, dá saúde, meu Deus, e proteção. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, pega o número dele. Glória a Deus, o endereço. Aleluia. Irmãos, agora vamos prosseguir.